Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos vocês. Que bom, mais uma manhã, mais um dia, iniciarmos na presença do Senhor, com o nosso estudo, com a nossa devoção, com a nossa interação aqui juntos, através da Palavra de Deus. Nesse momento eu queria te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor, entregar as nossas vidas a Ele e falar com Ele nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito, realizado nas nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor fale conosco, o Senhor, ó Deus, ministre aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Nós assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E bom, irmãos, já tê-lo aqui conosco para juntos meditarmos, para juntos entendermos e compreendermos mais um trecho da carta de Tiago, que é o que nós temos caminhado aí pela manhã, que nós temos seguido juntos pela manhã. Então, desde já, seja muito bem-vindo a estar conosco nesse momento. Abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18 nesta manhã. E nós vamos falar sobre Deus e as tentações, certo? Qual é o lugar das tentações na nossa vida e aonde Deus está em meio a essas tentações. Então é o que nós vamos falar um pouquinho aí, baseado naquilo que Tiago escreveu, naquilo que Tiago apresentou para os seus leitores. É justamente sobre isso que eu queria então compartilhar e abençoar, edificar a sua vida nesta manhã. Amém? Então Tiago capítulo 1, verso 13, vai dizer assim para nós: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, desse jeito, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Estamos acompanhando e passando pela carta de Tiago, e como nós já vimos, o contexto é de dispersão. Esse povo precisou fugir da sua terra, da sua casa, precisaram sair de onde estavam devido à perseguição e às lutas quanto ao cristianismo e aquilo que eles viviam, a fé que eles viviam. E aí, em todo tempo aqui, Tiago está dando uma palavra de consolo, de motivação, de estímulo, dando a esses irmãos conselhos, dando a esses irmãos uma palavra de exortação, de ânimo, que mesmo distante das suas casas, que mesmo na situação que eles estavam passando, Deus estava em todo o tempo com eles. Nós temos aqui uma relação de que nós devemos ter um sentimento de alegria ao passarmos pelas provações, pelas dificuldades das nossas vidas, e também vemos que isso tudo gera em nós um caráter amadurecido. E como nós vimos no estudo passado, o prêmio para os vencedores é a coroa da vida. Então Deus nos dá a coroa da vida, o prêmio daqueles que perseveram, daqueles que avançam. Hoje o texto vai ser um pouco mais direto ao tratar não as circunstâncias exteriores desse povo e desta igreja, não tratar a questão exterior da minha e da sua vida, mas o texto vai nos levar um pouco além
Porque o texto vai tratar do nosso coração, da luta que como cristão temos em não alimentarmos e não satisfazermos os desejos e as vontades da nossa carne, de nossos desejos humanos, os nossos desejos pecaminosos, do qual o texto vai dar o nome de tentação. E aí eu queria olhar com você nos primeiros 3 versos, 13, 14 e 15, que a gente pudesse ver que Deus não é a fonte da tentação. Deus não é a causa, não é a origem das tentações. O texto é bem claro para nós dizer isso para cada um de nós. O texto de Tiago, ele tem uma afirmação de que, diante de todas essas perspectivas, sentimentos e desejos da nossa vida, nós precisamos ter uma certeza: Deus a ninguém tenta. Deus não tenta nem a mim, não tenta a você e também não tentou os irmãos da carta de Tiago. Os leitores da carta de Tiago entenderam que o que eles estavam passando, sentindo e vivendo em certo ambiente exterior era uma provação, algo feito por Deus, algo permitido por Deus, melhor dizendo, para que eles pudessem ter uma fé aprovada, para que eles pudessem ter perseverança, para que eles pudessem ter o caráter amadurecido e para que fossem reconhecidos ou achados íntegros e perfeitos, como nosso Pai é perfeito. Ou seja, as provações exteriores vêm, ou Deus permite que venham sobre nós para nos trazer amadurecimento. Agora, nesse texto, a Bíblia está nos dizendo, pela pena de Tiago, pela escrita de Tiago, de que Deus não tenta ninguém. Por quê? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia nos Evangelhos, principalmente em Mateus capítulo 4, Lucas também capítulo 4, vai nos dizer que existe um tentador. E esse tentador é o diabo. Como bem sabemos, na tentação de Jesus, o diabo tentou armar situações para que Jesus pecasse. Eis aí já uma primeira, talvez, definição do que é tentação e o fato porque Deus não nos tenta. Porque a tentação é algo arquitetado, é algo montado para que a gente caia, para que a gente peque. E aí, por isso que o texto vai dizer, Deus não é tentado pelo mal, ou seja, o mal não encontra lugar em Deus, porque Deus é santo, Deus é perfeito, então Deus não é tentado, e como Ele não é tentado, ou seja, como Ele não peca, Ele também não leva outros, ou não arma situações para que outros pequem. Então fica claro para nós nesse texto de que Deus não tenta a ninguém. Entretanto, Deus prova. Por exemplo, quando nós vemos em Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz assim para nós: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, ou seja, Gênesis 22 é aquela passagem onde Deus pede o filho de Abraão. Dá o seu filho Isaque como oferta a mim. E o texto de Gênesis 22 está nos dizendo que Deus estava provando Abraão. Então Deus está provando a fé de Abraão e não fazendo com que Abraão pecasse. Não fazendo com que as circunstâncias daquilo que Deus mandou Abraão fazer fosse pecado. Não. O fato de Abraão estar entregando seu filho a Deus é o fato de Abraão estar fazendo aquilo que Deus lhe pedira. Assim como nós vemos na vida de Jó, uma provação que Deus permite que venha sobre a vida de Jó, porém, no meio, Deus também permite que haja momentos aonde Satanás tenta também Jó por aquilo que lhe tira, por aquilo que coloca em seu corpo físico, como as doenças, como as dores, como aquilo que ele estava vivendo. Mas em tudo, Jó não negou ao Senhor. Em tudo, Jó não transgrediu contra o Senhor. Então nós vemos que Deus prova com o intuito de nos amadurecer,
enquanto o diabo, ele nos tenta contra o nosso próprio desejo, nosso próprio coração, as nossas próprias intenções e tenta para que Deus deixe de governar a minha e a sua vida. Interessante que um comentário chamado Comentário Esperança do Novo Testamento, ele traz uma nota muito importante. Eu queria compartilhar com você aqui, que ele vai dizer o seguinte: a palavra usada para a tentação aqui no texto de Tiago, ela também é usada para provação. E olha o que ele diz. O versículo 13 nos coloca novamente diante da palavra em grego, peirasmos, aqui predominante e que no texto grego significa tanto os termos prova, provação, teste de aprovação, como também tentação. Ou seja, a palavra aqui no capítulo 1 de Tiago, ela é uma palavra que, ora, ela é traduzida como tentação e, ora, ela é traduzida também como um teste de aprovação, como uma prova. Por isso que o texto está regado de palavras como provação. E aqui em Tiago, na Revista e Atualizada, na versão Revista e Atualizada, vai trazer a palavra tentação. Já na NVI, a qual eu li, vai trazer para nós também a ideia da tentação, ou seja, tentado. Deus a ninguém tenta. Então, são palavras que mudam, mas não deixam de perder a intenção daquilo que o texto está nos dizendo, aquilo que o texto está nos mostrando. Por mais que seja a mesma palavra para provação, tentação não vem da parte de Deus, porque Deus a ninguém tenta. E aí, ele, para fechar, ele dá uma definição dessa palavra que ele vai dizer: refere-se aos momentos perigosos e decisivos, nos quais um caminho errado se abre diante de nós e se torna viável e sedutor. Esta é a tentação. Caminhos que se abrem para mim e para você, que muitas vezes se torna viável e sedutor, mas é errado. Embora Tiago esteja falando de provação durante o capítulo 1 todo aqui, nesse ponto Tiago nos faz pensar exclusivamente sobre tentação. E me parece, meus irmãos, que ele usa aqui não provas ou testes enviados por Deus para aprovar a nossa fé, mas sim, Tiago trabalha no início dessa carta e deixa bem claro que a tentação está ligada ao mal, ou seja, a atitude pecaminosa. Deus não nos prova a fim de nos levar a pecar, mas sim, Deus nos prova para o desenvolvimento da nossa fé. Por isso que Ele não nos dá aprovação que não fosse humana e impossível de vencer pela fé e pelo auxílio dele, conforme 1 Coríntios 10 vai nos atestar e nos afirmar. Entretanto, quando se diz no verso 13, Deus não pode ser tentado pelo mal, está não mais falando da provação, mas sim de algo que está ligado diretamente à ação do diabo, que é ao causador do mal, ou aquele que leva eu e você ao pecado, a pecar, a realizar aquilo que não agrada ao Senhor. Pecado que se apresenta diante de nós. Sim, é bom a gente frisar, Deus nos prova novamente. Frise isso, Deus nos prova. Deus permite e até envia sofrimentos, mas Ele nunca nos tenta. Ele nunca planeja um esquema com a intenção de nos fazer cair. Testes vêm de Deus, mas tentação vem do coração. Testes vêm do Senhor, mas tentação vem do nosso coração. Do seu, do meu, do coração do cristão. Quem arquiteta situações para nos fazer cair é o nosso adversário, é o diabo. Mas também é algo que está dentro de nós, o nosso
coração. Em Marcos capítulo 7, Jesus vai dizer que é do coração que provém toda fonte de maldade, de pecado. O nosso coração também e muitas vezes é um agente, muitas vezes também nos coloca diante de tentação. Por isso que a Bíblia nos chama sempre a ter um coração quebrantado, sempre a olhar para dentro de si mesmo, sempre a, na oração de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ou seja, a Bíblia está sempre nos chamando a estarmos revisitando constantemente o nosso coração e as nossas intenções. O diabo, pode muito bem nos enganar e nos trair. Fazer eu e você cairmos em desejos e tentações pecaminosas. Por exemplo, olha o versículo 14, que vai nos dizer assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O verso de número 14 nos diz exatamente como a tentação acontece e sua verdadeira fonte, a nossa própria cobiça. Tiago trabalha isso mais à frente no capítulo 4, versículo 1 e 3, que ele vai dizer assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê, não pede, não sabe pedir. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Ou seja, o texto está dizendo para nós que Deus não é a fonte da tentação. Deus prova, mas Deus não arquiteta esquemas para que a gente caia, não arquiteta estruturas ou caminhos para que a gente peque. Entretanto, o texto está nos dizendo que o diabo sim faz isso, porque ele é o causador do mal, ele é o que propaga o mal, ele é que nos tenta tirar dos caminhos que Deus quer, que Deus deseja para cada um de nós, para as nossas vidas. E também o texto está nos dizendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E Tiago trabalha o que é essa cobiça. Cobiça é tentar ou querer aquilo que não é nosso e que muitas vezes gera entre nós o quê? Guerras e contendas. Paixões que muitas vezes nascem dentro de nós de maneiras incontroláveis, de maneiras que nós não conseguimos governar. Tiago está dizendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelaquilo que muitas vezes nós vamos gestacionar dentro do nosso coração, gerar dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, muitas vezes mediante a quê? Mediante a desejos e paixões humanas. E como Tiago, na versão NVI, vai dizer, cada um é tentado pelo seu mau desejo. Desejos maus e pecaminosos, irmãos, nos atingem de quantidades enormes todos os dias. Jesus mesmo, quando nos ensinou, quando ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás, não matarás, aí Jesus vai dizer, eu porém vos digo, aquele que pensar, desejar no íntimo, aquele que se irá contra o seu irmão, com desejo de matá-lo, com desejo de destruí-lo, já pecou, não executou, mas o seu coração. Nós estamos lutando contra uma natureza pecaminosa. Nós estamos lutando contra desejos pecaminosos. E convenhamos o que Tiago está dizendo a essa gente. Longe de casa como eles estavam, longe talvez das suas famílias, padecendo e sofrendo, qual era o desejo deles? Revidar. Qual era o desejo deles? Fazer algo que pudesse ir contra aquilo, lutar contra aquilo, satisfazendo o quê? Os seus próprios desejos. Tiago diz, esses desejos que muitas vezes vêm ao nosso coração,
de guerra, de contenda, de luta, de tentar contra o outro, de querer aquilo que não nos pertence, que Deus não nos deu, mas deu ao outro. Tiago está dizendo, guarde o seu coração disso. Porque é o seu próprio coração e o seu próprio desejo que te levam a isso. Geralmente, quando nós sofremos consequências das nossas atitudes ou por optarmos por esses desejos, somos dominados, e a gente sente isso, por um desejo descontrolado de agir de determinada maneira, contrariando a lógica, a moral, o senso comum. Nós muitas vezes colocamos a culpa fora de nós. Quando a tentação e a cobiça pelo nosso próprio desejo faz aquilo que Eva realizou no jardim. Tu comestes? Não comeu, foi a serpente. Adão? Não, Senhor, foi a mulher. O desejo foi, o texto vai dizer que Eva desejou, que o fruto se tornou belo e agradável aos olhos dela. Ela se interessou por aquilo ali, mas nós temos muitas vezes vontade de não reconhecer isso. E aí a gente distribui as culpas. Muitas vezes a culpa das nossas tentações é de Deus. Não, Deus me fez assim, eu sou nervoso, sou sanguíneo. Não, eu sou desse jeito mesmo, eu gosto assim, eu gosto assado. Então, Deus me conhece, Deus sabe como é que eu sou, Deus me fez assim, eu sou criatura. A gente começa a transferir as responsabilidades. A culpa é de Deus, Ele me fez assim, Ele permitiu isso tudo, sabe? Eu errei, eu caí, eu transgredi, eu adulterei, eu forniquei, eu menti, eu fofoquei, eu denegri a imagem do outro enquanto eu podia ter preservado. Poxa, mas Deus permitiu isso, né? Então acho que Deus vai perdoar. A gente começa a transferir o quê? A culpa dos nossos pecados. A gente começa a transferir a culpa de termos aceitado a tentação para Deus. Outra coisa também que a gente culpa é o contexto social e as circunstâncias desfavoráveis. Eu sou pobre, né, cara? Então, poxa, apareceu essa oportunidade de pegar esse dinheiro, apareceu essa oportunidade de eu fazer isso, apareceu essa oportunidade de eu fazer aquilo. Sabe, pastor, o senhor não conhece essa realidade, o senhor não sabe o que eu vivo, eu venho de uma família pobre, eu venho dessas questões desfavoráveis, então, poxa, isso justifica de eu ter feito isso? Não, irmãos, não justifica. Você caiu em tentação. Cair em tentação é pecado. Ou então, a gente diz, a culpa é do outro. Aí Eva e Adão, como eu coloquei, né? Adão e Eva aí, transferindo. Ele me provocou, foi a mulher que tu me destes, ele me abusou, ele se aproveitou de mim, ele me trapaceou, ele me agrediu. Ou seja, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Ou então a culpa é do estado em que eu me encontro. Como? Eu estou fragilizado, sabe? Aquele dia eu estava doente, sabe? Aquele dia eu estava depressivo, sabe? Aquele dia eu estava em pânico, sabe? Aquele dia eu estava... A gente coloca a culpa no estado em que a gente se encontra. A gente sempre tem a transferir. Isso é muito bem explicado, meu irmão, no versículo de número 15. Quando ele diz assim, então, a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado. A gente gera as coisas dentro de nós. Interessante que o texto da NVI, ele coloca tendo engravidado, né? Então, a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado. A criança não sai do ventre de uma hora para outra. O que o texto está dizendo para a gente? Há momentos em que a tentação e a cobiça acontecem rápido, né? Frações de segundos. Mas há coisas que vão sendo geradas no nosso coração. E o processo da cobiça vai sendo gerado no meu e no seu coração. Tem hora que a gente acha que não foi assim. Não, isso não tem a ver não, eu posso guardar isso, posso sentir isso sim. A gente vai dando aberturas e a gente vai gerando a um processo da cobiça dentro do nosso coração. Qual foi o processo da cobiça de Davi? Ele olhou a mulher. Não. Aonde ele deveria estar? Na guerra. Como rei e o seu exército lutando, ele deveria estar na guerra. Mas ele preferiu ficar onde? Em casa, descansando. Ao invés de estar cuidando da sua família, Davi foi dar uma volta na varanda, sabe? Foi ver a vista. Olha como é que vai um processo. Até que ele então vê uma mulher. Não sei se é a primeira vez, mas ele vê a vista. Acha interessante.
concebe a ideia, vou mandar alguém lá, como é que eu faço? Eu chamo ela aqui, eu dou um grito, mando alguém lá, não, vou mandar um cara lá escondido, vai lá, traz ela escondida, vamos aqui e tal, pá, e aí concebemos, pô, legal e tudo, muito bom, pode ir para sua casa, vai embora. E aí a mulher, depois de alguns dias, né, ela manda um recadinho, olha, aquele negócio lá deu resultado, tô grávida. E aí o cara traz uria. Então assim, a gente vai vendo que, ou seja, a cobiça até a conclusão do pecado, ali, do ato do adultério de Davi, aconteceu porque deixou de ir à guerra, deixou de estar no lugar que deveria estar, foi passear com a cabeça livre de pensamentos, né? E aí a gente sabe pelo ditado popular que cabeça vazia é oficina do diabo, não é isso? E a gente vai então dando o quê? Entradas, brechas, abrindo portas, para que essa cobiça vai sendo gerada no meu, no seu, no nosso coração. E o texto diz bem claro que esse pecado, uma vez gerado, ele também gera a morte. O pecado também tem um processo de amadurecimento. Esse amadurecimento do pecado gera a morte. Porque o pecado também vai sendo o quê? Desenvolvido. E cada vez mais que eu pego uma vez, ou eu peco uma vez, é como a gente pode entender como a ilustração do peixe com uma isca. Eu sou atraído, a isca eu vou, o peixe então é pescado, e quando ele é pescado, ele então tem como conclusão da sua cobiça o fato de ser pescado, e como conclusão de ser pescado, ele sabe que ele está na panela, morto. É assim que gera as nossas vidas. Não estou dizendo, meu irmão, que se eu errar hoje, eu já estou morto espiritualmente. Quero dizer isso. Mas o texto aqui, na morte, não necessariamente está falando, ou não tem todo o vigor e todo o apontamento para a morte eterna, mas sim para destruição. Tiago está dizendo a cobiça, ela tem um mau desejo, quando não controlado pela ação de Deus, nós vamos ver isso mais à frente, ela gera em nós e ela nos leva à destruição. Eu e você podemos ser destruídos por maus desejos do meu e do seu coração. Por isso, uma vez que se tornou fato consumado, o peixe pescado tem destino certo: a morte, a destruição. Eu e você também. Quando cegados pela cobiça, somos fisgados. E fisgados pelo pecado, o pecado tenta nos destruir, acabar conosco, acabar com as nossas vidas. Mas antes de nós entendermos que há uma solução para isso, eu queria só apontar para você como que são as ferramentas das tentações. Isso foi de um autor chamado pastor Leandro B. Peixoto. Ele escreveu sobre isso. Perceba as ferramentas da tentação. A primeira ferramenta é que a tentação causa ilusão. Versículo 16 vai dizer para nós: meus amados, não se deixe enganar. A tentação não engana a mim e a você. A tentação engana os nossos olhos. A tentação engana os nossos corações. A tentação nos engana a respeito do que é o pecado e qual é a sua finalidade. Então, uma das ferramentas da tentação é nos iludir. Muitas vezes nós estamos iludidos com o nosso pecado e a gente fecha os olhos para isso. Porque iludido, muitas vezes, irmãos, querendo ou não, é estarmos enganados. Achamos que estamos bem, achamos que estamos tranquilos, achamos que está tudo normal, achamos que ninguém está vendo, achamos que ninguém está sabendo, achamos que fizemos ali, foi pontual e pronto, ninguém vai saber. A tentação nos gera ilusão. Segunda ferramenta da tentação é que ela usa de uma forte atração. O versículo 14 vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado. A tentação usa de uma forte atração que nos arrasta. Lembra da ilustração do peixe?
A vara, ele arrasta o peixe. A tentação também. Ela tem uma forte atração. Ela nos arrasta. Terceira ferramenta da tentação é que ela causa preocupação. Versículo 14 vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Enganado e atraído, o coração começa a viver preocupado. Meu Deus, o que vai ser? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Ele quer sair, saciar a todo custo o seu desejo, tem que provar, tem que experimentar, e traz o quê? A sedução. Eu tenho que provar, eu tenho que querer, eu quero mais, eu quero andar, eu quero. E quando você faz, preocupação. Quando você faz, é sedução. A tentação causa sedução. A tentação causa preocupação. E a ferramenta usada pela tentação é que ela nos leva, a última é que ela nos leva a pecar. Então, esse desejo tendo sido concebido, versículo 15, dá luz ao pecado. A compulsão do pecado nos faz agir. Nos faz agir. Desejo cobicioso por algo, por desejo do nosso coração, nos faz agir, nos faz querer, nos faz alcançar, buscar isso. É como se a gente pudesse entender o seguinte: quando o espermatozoide do mau desejo se encontra com o óvulo da tentação, ocorre a concepção e posteriormente o quê? O nascimento do pecado. Pecado algum, irmãos, acontece sem o processo de concepção e de gestação. Nenhum pecado acontece nas nossas vidas sem o nosso desejo linkado a uma tentação, a um esquema para que a gente caia mediante a esse desejo. Desejo é o espermatozoide, a tentação é o óvulo. Juntos eles concebem e dão origem ou dão à luz ao pecado. E tentação, como vimos, causa morte, que é a destruição. O fruto do pecado não pode ser senão a morte, a destruição. Pastor, então não tem mais jeito. Eu tenho pecado, eu tenho errado, então eu vou ser destruído, a minha vida já se destruiu, ou já está destruída, então não tem mais jeito para mim. Não. Claro que tem jeito para você. Claro que teve jeito e tem jeito ainda para mim. Claro que tem jeito para a igreja de Jesus. Tem irmãos, jeito para a sua vida. Tem esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. E é isso que Tiago vai dizer. Mas antes de Tiago, vamos nos lembrar de um versículo de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, onde ele vai dizer: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O que ele quer dizer? Aonde o pecado se tornou poderoso, a graça é ainda mais poderosa. Há um jeito, meu irmão, a graça de Jesus, a graça de Deus sobre a sua vida quebra a ação do pecado, quebra a ação da tentação, quebra a ação da cobiça. A graça de Deus nos fortalece para tentarmos a cada dia vencermos os nossos maus desejos. E é justamente isso que Tiago vai nos apresentar nos versículos 16, 17 e 18. O que, pastor? O caráter bondoso e imutável de Deus. O quanto ele é solução para as tentações e para a cobiça do nosso coração. E ele vai dizer assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Meus amados irmãos, não se deixem enganar-se pelos seus próprios desejos, pelos seus maus desejos e pela vida de tentação, de pecado, de erro. E não se deixem enganar de que não há jeito para a sua vida, de que já está destruída e pronto. Não. Tiago vai dizer: meus irmãos, não se deixem enganar. Isso são ações de quem? Do diabo, para destruir as nossas vidas e nos tirar, ou tentar nos tirar, dos planos de Deus. Porque das mãos de Deus ninguém nos tira.
E nós estamos na mão dele. Porque o Senhor Jesus vai dizer que aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Nós estamos na mão dele. Mas como nós podemos vencer o pecado das nossas vidas? Olhando, meu irmão, e não deixando se enganar com os nossos desejos. Esteja atento. Peça ao Senhor para que o seu coração esteja atento. Atento a quem Ele é. Atento a caminhos o seu coração tem te levado. Atento àquilo que você tem experimentado e vivido. Antes, olhe para dentro de si e veja, e olhe, e mire o caráter e a bondade de Deus, conforme Ele vai relatar para a gente no versículo 17. Ele vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Interessante isso. Dádiva e dom perfeito, ou seja, é uma redundância aqui para nos mostrar o caráter bondoso de Deus. Dádiva é você ganhar, é você ser, dádiva é você dar, mas também você pode ganhar uma dádiva. O texto vai dizer que toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é puro, Deus é a fonte. Deus nos concede, Deus nos dá. E todo dom perfeito, todo presente. Sabe? Isso eu acho interessante. Presente. Todo dom perfeito, vem do alto, vem de Deus para as nossas vidas. Ou seja, meu irmão, Deus não te criou para essa vida de pecado. Deus não te criou para essa vida de tentação. Deus não te criou para viver essa vida destruída. Deus te criou para experimentar a sua bondade e os presentes perfeitos que vêm dele para nós. E quando nós olhamos o dom perfeito, nós casamos com aquilo que Jesus vai nos dizer. Que Deus, como um bom pai, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, sabe cuidar bem dos seus filhos e cuida bem dos seus filhos. Ou seja, não se vá pelos seus desejos maldosos ou pelos seus desejos maus, mas se entregue à bondade de Deus e à certeza de que Deus é um bom pai que sabe cuidar dos seus filhos. Descendo de onde? Do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Olha que interessante isso. E que ele vai dizer? A luz, ela gera uma ação sobre as trevas. A escuridão é a ausência de luz. Ou seja, estar na tentação é a ausência de luz. Estar em Deus, Ele nos torna o que, irmãos? Santificados, claro, por Ele, mas Ele abre os nossos olhos daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos experimentando. Há alguns comentaristas que vai dizer que Tiago possivelmente está olhando justamente a essas questões dos luzeiros, estrelas, sol, que ilumina e nos dá a visão de todas as coisas, a verdade de todas as coisas. Deus também é este que ilumina, que gera em nós esse conhecimento. E João capítulo 1 vai dizer que Jesus vindo ao mundo, essa luz trouxe vida aos homens. E o interessante é que não muda com sombras inconstantes, ou que não há sombra de variação. É uma luz constante. Eu me lembro do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu querido irmão, além da ciência e da compreensão de que Deus é um Deus bondoso, que cuida de mim, que cuida de você, não se engane quanto a isso, mas também tem uma outra certeza: Deus é aquele que está constantemente cuidando sobre e nos iluminando com a sua presença, com a sua santidade, com a sua bondade, com a sua verdade, e nós estamos sendo governados
por Ele. Então, diante de uma tentação, não se engane pelo desejo ou pelo governo do seu próprio coração, mas antes de tudo, se entregue para aquele que governa todas as coisas, para aquele que nos conduz e para aquele que nos traz vida e que ilumina o nosso caminho. Para aquele também que nos gerou. Olha que interessante esse versículo 18, porque assim como a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a destruição, olha o que Tiago vai afirmar sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a certeza que nós podemos ter em Deus. Por decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos os seus primeiros frutos de tudo que Ele criou, para que fôssemos as suas primícias. Olhando para o Antigo Testamento, as primícias dos filhos do povo, do gado, da colheita, eram de Deus. O que Deus está dizendo? Eu os gerei pela palavra da verdade, eu os gerei pelo Evangelho de Cristo Jesus, eu os gerei pela transformação do meu Filho, vocês são meus. Nós pertencemos ao Senhor. É por isso que Paulo é bem certo em Romanos 8 ao dizer: nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Confie nisso, meu irmão, tenha a certeza disso. Lute contra o seu pecado, lute contra as tentações, lute contra os desejos maus, pecaminosos, porque Deus está contigo como um Pai que exala bondade, como um Pai que ilumina constantemente sem variações, um Deus imutável, um Deus inconstante, um Deus presente, um Deus perseverante, um Deus que não desiste de nós, que nos diz que Ele nos gerou, que somos filhos não do diabo, mas somos filhos dele. Como filho dele, lute contra os desejos que não agradam a esse Pai. Como filho do Senhor, lute contra os desejos que vêm do seu e do meu coração, que não agradam o nosso Pai. E conte com a graça, com o auxílio e com a ajuda do Santo de Israel, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Concluindo, pertencemos a Deus. Assim, nunca pense que Deus pode te desviar e me desviar do caminho. Deus não nos tenta. Deus não quer ver a gente cair. E Deus não ama arapucas para nós. Isso é impossível. Ele é santo e nós somos suas primícias. Somos gerados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Fomos adotados. Temos uma família e a família de Jesus. Portanto, compartilhemos da santidade de Deus. Amém, meus irmãos? Deus não nos tenta. Somos tentados pelos desejos do nosso coração. Mas lembre-se que temos um Deus. Não deixe se enganar. Temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Temos um Deus que não há sombra de variação, mas constantemente está cuidando de nós e derramando a sua graça sobre as nossas vidas. E temos um Deus que pela sua palavra, pelo seu Evangelho, nos gerou e nos tornou seus, filhos seus. Somos suas primícias. Que Deus te abençoe com essa palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por esta palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos anima, a tua palavra nos fortalece e a tua palavra nos direciona ao caminho. Obrigado, Deus, porque tua palavra nos mostrou, Deus, que precisamos cuidar do nosso coração e também lutar contra os maus desejos que constantemente estão vindo à tona nas nossas vidas. Ajude-nos, Deus, a não mais ser enganados
pela tentação. Ajude-nos, Deus, a não ser mais atraídos pela força. Ajude-nos, Deus, a não sermos mais seduzidos. Ajude-nos, Deus, a não sermos mais enganados. Ajude-nos, Deus, a não mais conceber o pecado. E ajude-nos, Deus, a reconstruir a nossa vida, caso o pecado tenha destruído. Só o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Que a Tua palavra, neste dia, nos incomode. Que a Tua palavra nos faça refletir. E que com a ajuda do Teu Espírito Santo, nesta manhã, neste dia, deixemos e nos arrependamos dos nossos pecados para vivermos cada vez mais a família, ou na família, e como filhos de Jesus, de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo domingo. À noite, estamos juntos a partir das 19 horas com uma nova série de mensagens com o título Gente que Ora. Vem com a gente e vamos viver cada vez mais a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Paz.